Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao InvestMob Podcast. Mais uma semana aqui, a gente trazendo convidados especiais. E hoje, especialmente ao lado do meu amigo Ricelli Lacerda, eu, Ayrton Oliveira, a gente vai receber nosso amigo Félix Barbalho, advogado. Acho que eu posso chamar de Félix, né? Não precisa chamar Pode, doutor, não né? tira o doutor. E hoje a gente vai falar sobre investimentos em leilões de imóveis. Então, eu acho que é um assunto muito importante a gente tratar. Mas antes, eu quero lembrar que esse podcast tem um patrocínio da Bloco Construções e do Nacon Manaíra. Não é isso, Cícero? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos destrinchar todas as dúvidas e aproveitar o Ayrton para fazer consultoria com o nosso amigo. Gratuita, né? A hora do advogado desse aí é o quê? R$10 mil. Vamos aproveitar já aqui. A hora é essa, consultoria gratuita. Félix, para os nossos convidados que estão nos assistindo, fala um pouco de sua trajetória aí como advogado, como você chegou nessa parte. Eu sei que você é especialista em direito imobiliário, né? Isso, sou especialista em direito imobiliário, mas minha trajetória começou há 15 anos. Eu fui construtor durante 15 anos. Sofredor. Não vamos falar assim, mas é como se fosse. Então, essa minha trajetória ela foi marcada desde sempre pelo mercado imobiliário, né? Primeiramente como construtor, como empresário, e hoje eu trago essa experiência real para o que eu faço hoje, né? Eu aplico essa experiência real para meus clientes. Hoje eu sou advogado, né? Sou especialista em blindagem patrimonial, alavancagem financeira, inteligência imobiliária e sou especialista também em imóveis de leilão. É o que eu faço, resumidamente. Então, eu trago aí essa expertise para ajudar investidores, empresários e empresas a aumentar ali seu patrimônio, inclusive faturando com imóveis de leilão. Esse assunto de leilão de imóveis, eu acho que era um assunto muito esperado pelo público já que nos assiste, porque eu acho que é um tema que está muito em alta. A gente abre o Instagram, né? Abre as notícias, leilão de imóvel, e no YouTube vê muito ensinando a comprar imóveis por leilão. Mas, de fato, Félix, existe o mercado em ascensão? Como é que está hoje o mercado de leilões no Brasil? E aproveitando, Félix, só para complementar a pergunta do Ayrton, é um mercado saturado ou não? Não, muito pelo contrário. O mercado de leilão, ele é um mercado que ele está, na verdade, em crescimento. Com a digitalização do processo do próprio leilão, abriu margem aí para mais imóveis estarem à disposição para a gente poder, né, para poder uma massa maior arrematar. Né? Com essa digitalização, os sites dos bancos, a forma da retomada desses imóveis ficaram mais rápidas. E com isso ficou mais fácil ter acesso a esses imóveis de leilão. Vamos lá, então vou começar pode falar. consumindo aqui seu conhecimento, aproveitar a consultoria gratuita. Eu vou te perguntar como é que funciona o processo de retomada de uma pessoa que está inadimplente, a obra é em regime de condomínio, né? São um grupo de pessoas que se juntam para construir um empreendimento em regime de condomínio, que na legislação isso se chama de incorporação a preço de custo. Então, se a pessoa que está naquele grupo parar de pagar por mais de 3 meses consecutivos, o condomínio retoma aquela unidade e coloca ela em leilão extrajudicial. Aí eu queria entender, queria que você falasse para os nossos espectadores aqui, como é que funciona na prática esse processo do leilão extrajudicial. Hoje em dia o leilão extrajudicial é muito mais prático hoje em dia a retomada desse imóvel. Antigamente a gente precisaria entrar com ação judicial para retomar o imóvel. Hoje em dia basta enviar um ofício para o cartório e consolidar essa propriedade de forma simples e rápida. E nem precisa ter os 3 meses em atraso. Basta ter a partir do primeiro mês, se for, dependendo do que conste em contrato, pode haver essa retomada a partir do ofício no cartório e retoma essa propriedade. Então também com poucos custos judiciais. Muito mais rápido, como eu falei, né? Essa questão hoje da modernização trouxe essa celeridade no processo da retomada do imóvel. E os aspectos práticos desse processo, como é que funciona? Vamos lá, a pessoa está inadimplente, certo. O condomínio, o síndico lá do condomínio, né? Ele retoma aquele imóvel, e aí ele vai em cartório, registra, depois manda para um leiloeiro, é o cartório que manda para o leiloeiro, Sim, é o condomínio, como é que funciona o processo de operação? Vai no cartório, registra, e o próprio cartório ou o próprio o condomínio envia para o leiloeiro para que ele seja leiloado da forma, dentro dos parâmetros ali daquele leilão extrajudicial. A gente está perguntando isso porque o empreendimento da Bloco, o Nacon Manaíra, ele é nesse formato.
de condomínio. E há uma dúvida sempre para quem vai comprar, fica meio que receoso com medo justamente de algum deles, do grupo, não conseguir pagar ou deixar de pagar por algum motivo. Mas eu acho que ele explicou bem, Ricelli, e esse medo eu acho que tem que ser desmistificado no Isso, mercado. é muito comum hoje em dia ter esse receio, né, ter esse medo. Então, hoje em dia está muito mais fácil essa retomada desse imóvel, porque não há mais necessidade no processo judicial. O condomínio retomou o imóvel, foi em cartório, Envia para o cartório, registrou. Depois manda para o leiloeiro. Isso. O leiloeiro que vai definir qual o prazo em edital que as pessoas têm para poder fazer a abertura das propostas. Fazer a abertura das propostas. Tem o primeiro leilão, o segundo leilão. Aí, o primeiro leilão é enviado pelo valor do mercado, o segundo é pela questão da dívida do imóvel. Sim. Aí tem a compra aberta, né? A compra direta, que é feita, e também é através da licitação. É o procedimento correto. Aí depois disso aí, quem adquiriu pode continuar pagando de forma normal ao condomínio. E a pessoa que perdeu, vamos dizer assim, o imóvel via leilão, ele, dependendo do valor que foi arrematado, é que ele recebe a diferença ali, só daquele valor, né? Paga a dívida dele, né? Exatamente. Abate a dívida e recebe a diferença. E continua tudo normalmente. Continua tudo normalmente. Hoje em dia, juridicamente, é seguro. Né? O que eu sempre tenho passado para os corretores e os clientes, né? Que hoje a legislação ela traz uma segurança muito grande para o coletivo, né? A lei de incorporações, ela trouxe várias inovações. A gente já falou várias vezes aqui, mas acho que é bom falar novamente, né? Quando a gente traz patrimônio de afetação, alienação fiduciária, a lei dos distratos, essa questão da modernização dos leilões judiciais e extrajudiciais. No podcast anterior desse, a gente tratou disso. Isso. Então, quem não assistiu ou quem não ouviu, né, nas plataformas, volte lá e maratona os episódios anteriores que a gente já falou disso também. Félix, dando continuidade aqui à questão dos leilões. Hoje em dia a gente vê que muitos bancos têm feito leilões, digamos, frequentes de imóveis que tiveram alguma dificuldade aí. Mas muita gente acha que que esses leilões são só para imóveis de pequenos valores. Mas eu particularmente, eu sei que existem imóveis que são leiloados com valores bem mais altos, que é o caso aqui do Hotel Cabranco, ou do Hotel Tambaú, que a gente tem um caso disso, né? Que ele entrou em leilão e foi arrematado por uma grande empresa no valor de 50 milhões, se eu não me engano. Acho que foi 40,6 milhões. Pronto, então o valor... Então aí a gente já desmistifica essa questão de que é só imóvel de péssima qualidade e tal. Traz um panorama aí do que hoje é o mercado nessa questão de tanto imóveis populares como esses maiores, né? E a facilidade disso tudo. Hoje em dia, existe uma diferença entre dois tipos de leilão, né? O judicial. A gente consegue arrematar com valores mais em conta, porém existe um processo. Ele é mais burocrático, o tempo é maior. Mas hoje o indicado, através da arrematação, através do leilão extrajudicial, apesar de ter uma legislação própria, o próprio edital ali que rege as regras, é mais rápido, porém menos, abre aspas, seguro, né? Porque a gente tem a segurança no judicial, a segurança do juiz, do processo. E no extrajudicial a gente tem mais celeridade, porém tem que estar atento a alguns detalhes, né? Então, hoje em dia... Para não ter vício no processo. Né? Para não ter vício. Isso. E uma assessoria jurídica especializada, ela é fundamental. Desde a análise do edital, vou dar um exemplo como é que funciona, como é que eu faço hoje. Eu vejo uma viabilidade jurídica ali, analiso toda a questão financeira, vejo o imóvel ali, nem todo imóvel que está disponível para arrematar é de fato um bom negócio. Então é aí que diferencia a questão da expertise, né, da análise. Vou dar um exemplo, a gente pega um imóvel, apresenta para o investidor, mas antes de a gente apresentar essa viabilidade financeira, a gente vai antes do imóvel, saber quem está ocupando o imóvel, quem é aquela pessoa que está lá, se é parente, se é do proprietário, se é uma posse. A gente faz todo o estudo da viabilidade com base, né? Se tem dívidas. Isso a gente faz também na parte jurídica. Então, a partir daí, a gente já envia para o investidor aquela viabilidade jurídica já com essa segurança, com essa garantia. Essa questão de dívidas, tem muita gente que tem dúvida, né, no leilão. Uma dívida, por exemplo, de energia, água, ela vai para IPTU, vai para quem está arrematando, uma dívida trabalhista, ou só as dívidas que chamam, se não me engano, tem um termo latim, o Erga Omnes, né? Que é o próprio terreno. Próprio terreno, pronto. Então, que acompanha o imóvel. Que acompanha o imóvel, que seria condomínio. Explica um pouquinho melhor, isso, pessoal. Condomínio e IPTU.
Certo. Então são só essas duas dívidas. Qualquer Não. outra dívida que o proprietário do leilão Toda tem... dívida que tem até a data da arrematação não é de responsabilidade do arrematante. Certo? Mas se você não tiver essa segurança jurídica que eu falei agora, de você avaliar, analisar esse risco, se você não tiver isso e você arrematar e tiver uma dívida, um grande negócio pode se tornar uma dor de cabeça. Porque você vai acabar absorvendo essa dívida. Mas na Caixa Econômica, por exemplo, você absorve até R$1.000. Mesmo que for uma dívida, sei lá, o proprietário do imóvel tem lá uma dívida trabalhista. Eu rematei aquele imóvel dele. Eu absorvo essa dívida trabalhista? Sim, geralmente quando tiver na Caixa, ele já está incluindo toda a dívida do imóvel. Que no judicial, por exemplo, a dívida trabalhista, ela está no judicial. Então ele já entra no preço do imóvel. Já entra no preço. Agora, se for extrajudicial, está lá para arrematar, existe um processo de conhecimento trabalhista, que não existe ainda uma sentença, uma condenação, e lá na frente, esse imóvel vem a ter algum tipo de impedimento, aí corre o risco sim. Por isso que a assessoria jurídica ela faz todo o levantamento, não só do imóvel, mas também da situação jurídica do antigo proprietário, na questão das ações que tem contra esse proprietário e até contra o imóvel. E a questão de ocupação, que eu acho que é um dos pontos também, né, Werther? Que muita gente deve ter medo de arrematar imóvel de leilão, achar o imóvel está lá ocupado, tem um idoso lá, está doente, está acamado. Teve um terreno que a gente estava negociando uma vez que a pessoa que era dona do imóvel tinha alugado para um terceiro e tinha uma pessoa morando lá que era um idoso acamado e que foi complexo demais, mesmo tendo ordem judicial, com oficial de justiça, com tudo, não se conseguia tirar de jeito nenhum, teve que entrar de novo com uma nova liminar para o juiz ter que obrigar a levar uma UTI imóvel para poder tirar aquela pessoa dentro da casa. Então, assim, a pessoa, o dono da casa, teve que pagar um hospital dia, ou seja, foi uma operação complexa para poder conseguir viabilizar aquilo ali, né? Então, muita gente tem medo dessa questão do imóvel estar ocupado ou não, principalmente, claro, eu falei um caso aí mais complexo, né? Mas fala um pouquinho sobre isso. O caso, é a exceção, na verdade, né? E às vezes muita gente pergunta sobre isso quando tem idoso, quando tem criança. Como é que faz? Vai ter um impedimento, a justiça não vai conseguir tirar? Isso é um mito. Quais são as dívidas que você perde o imóvel? PTU, condomínio e a dívida do próprio imóvel. Essas três dívidas não tem essa questão do bem de família. Se não pagou, não tem a questão que existe um idoso, se não pagou, vai sair. Vai sair e não tem o que pode ter ocorrido nessa situação, não sei exatamente como de fato foi, mas às vezes consegue, por exemplo, a gente entra com a ação de omissão na posse. O juiz, em vez de dar a liminar, ele não dá. Por quê? Porque existe um idoso. Quem entrou com a ação já falou que existe um idoso lá que precisa, não tem para onde ir. Aí o juiz não dá a liminar e pede para que a parte contrária se manifeste. Aí, nesse caso, aconteceu, tenho certeza, provavelmente tenha acontecido isso. Aí não consegue eliminar, que é o que a gente consegue normalmente. Aí passa o tempo do processo, um ano e meio, dando continuidade no processo e a pessoa morando lá ainda. E o investidor, a pessoa que arrematou, acaba tendo esse prejuízo desse tempo até chegar na sentença e a sentença decidir que aquela pessoa ela vai ter que desocupar o imóvel. Deixa eu pegar um Quando gancho. não consegue desocupar na liminar. Pode acontecer. Félix, deixa eu pegar um gancho que hoje aconteceu, né? A gente tá vendo que houve a invasão daquele movimento MST lá, MTST, né? Que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto lá em São Paulo, que invadiram o prédio do Itaú lá na Faria Lima. Sim. E a gente sabe que tem muitos imóveis abandonados que há esses movimentos, moradores de rua, que ocupam, até mesmo esses grupos organizados que invadem o local e fazem uso daquele imóvel. Nesse caso, como é que se faz? Porque a gente sabe que quando a polícia vai lá, que tem um mandato de despejo, né, de desocupação, tem sempre aquele movimento, TV, rádio, faz todo aquele impasse. E como é que funciona nesse caso? Porque às vezes, por exemplo, no caso do Hotel Tambaú, pode ser que tivesse alguém morando lá ou tivesse ocupado, que não foi o caso, né? Você investe 40 milhões para comprar um hotel como aquele, pode ter um imbróglio como esse, né? Mas provavelmente, situações assim, parecidas, como você está relatando, quem vai arrematar já tem o cuidado de verificar como é que está a situação do imóvel, entende? Principalmente que esses movimentos, né, do MST, como você acabou de relatar, normalmente consegue se resolver. Eles não, se for imóveis residenciais, dificilmente, mas quando se for, dificilmente será quando uma área rural, por exemplo. Uma área rural aí é mais difícil, mas quando é prédios comerciais ou imóveis urbanos,
a justiça sim consegue retirar essas pessoas de dentro. Porém, quem for arrematar, eu acredito que quem arrematou o Hotel Tambaú tenha verificado isso de forma antecipada, né? Até porque demorou muito tempo, né? Acho que foi agora em maio, né? Se prolongou, foi. Que o STJ decidiu quem ia ficar realmente com... Inclusive, vai mais de uma arrematação, não foi só a empresa que ganhou. Teve mais de uma arrematação. Então, é preciso fazer esse cuidado, fazer essa triagem de forma antecipada. Para poder participar de um processo de leilão, vamos dizer, eu como investidor quero adquirir um imóvel por leilão, qual a documentação, quais são os cadastros que eu preciso fazer? Para cada leiloeiro tem um processo diferente ou existe um processo padrão? Não, é processo padrão. Leilão judicial e extrajudicial são processos distintos, porém, quem for arrematar em leilão extrajudicial é o mesmo procedimento. Agora, existem vários leilões confiáveis, digamos assim, pelos bancos, né? Então, quando a gente pega ali, pega o extrato dos leilões de junho, por exemplo, aí tem geralmente os leiloeiros já estão ali cadastrados e a gente se cadastra no site da Caixa, por exemplo, para ter acesso a esses leilões. É bem simples o cadastro. É só informações pessoais e pronto. E aí você já se habilita lá para poder participar. E lá na hora dando os lances, né? Hoje é tudo digital, né? Não tem mais nenhum processo presencial. Tudo digital. Então, na hora de dando os lances ali, como é que funciona? A pessoa vai digitando, outros vão colocando? Depende da modalidade, né? Se for compra direta, não tem lance. Né? Tem a questão da licitação, também não tem lance. Mas no primeiro leilão, segundo leilão, existe lance assim. Existe lance, no primeiro a gente não consegue ver quem está dando lance. Vai dando lance e a gente não consegue enxergar quem está dando lance ao contrário da gente. Então, cada modalidade existe uma estrutura diferente para a questão dos lances. Deixa eu te perguntar, velho, existe um perfil ideal de investidor ou qualquer pessoa pode investir em imóvel? Porque muitas vezes o cara pode investir sem ter conhecimento, né? O que acontece muito na Bolsa de Valores, não sei, perdi meu dinheiro na Bolsa, mas também não procurou saber, não estudou, não pesquisou. Acho que quando você fala o perfil, Ayrton, não é o perfil aí se é agressivo, moderado, né? Acho que não seria por esse caminho. É o perfil, talvez, de conhecimento nesse tipo de investimento, né? Acho que hoje em dia, a gente observa que existem vários tipos de investidores, que leva em consideração isso que você está dizendo, se é um investidor mais agressivo, mais conservador, e um investidor realmente que tem um conhecimento a mais, que sabe fazer a operação, mas não tem aquela questão da segurança jurídica. Então, hoje em dia, o tipo de investidor, ele vai, como falei, hoje eu tenho investidor que ele é CLT. Ele consegue se beneficiar da arrematação de imóveis Minha Casa Minha Vida, hoje vai até R$200 mil, com o próprio financiamento da arrematação, que a Caixa oferece. Só que aí, nesse caso, o investidor que não tem conhecimento específico na legislação de leilão, nem nos trâmites operacionais de fazer um leilão, nem análise jurídica e análise de viabilidade financeira, o correto é que contrate uma consultoria, né? Que não tem que fazer sozinho, né? Porque aí o risco é muito alto. É como eu sempre falo, você arrematar, você se cadastra lá no site da Caixa, eu estou usando o exemplo da Caixa, que é o banco que tem maior número de imóveis disponíveis. Então você vai lá cadastrar no site da Caixa, você vai um final de semana ver no YouTube, tem vários profissionais que ensinam, você vai lá e cadastra até arremata. Arrematar não é difícil. O problema é como você arremata e depois que você arremata. Justamente por essas questões, por falta de conhecimento e falta de segurança jurídica. Eu fiz mais essa pergunta porque antes de começar isso, a gente estava conversando e hoje ele falou que teve um contato com uma pessoa profissional do mercado financeiro que está querendo entrar na área de leilões. Já está querendo conhecer. A pessoa já é profissional da área financeira, trabalha com bolsa de valores, mas está vendo uma oportunidade. Diversificar o capital, né? E eu acho que a forma como você faz essa consultoria é importante porque dá essa segurança jurídica para a pessoa poder comprar, porque nem tudo vai ser bom, a gente sabe, né? Porque nem todo imóvel que vai ser bom para você é bom para mim. Tem que saber também escolher. Porque nem todo imóvel que está disponível, ele é um bom negócio para ser feito. Então tem que ter realmente uma expertise, tem que ter conhecimento. Você tem que ter um conhecimento, pelo menos mínimo, para você identificar que aquele imóvel é um bom negócio. Agora, por vários motivos. Além da análise jurídica, quais são as análises econômico-financeiras que tem que ser feitas? Por exemplo, o valor que está lá previsto de avaliação do imóvel, você tem que verificar se aquele valor é um valor condizente com o valor do mercado. O desconto que está sendo dado compensa os riscos que estão envolvidos, e não só risco, né? Os custos que vão ter, porque você vai ter que transferir o imóvel para o seu nome. Muitas vezes o imóvel pode estar já muito depreciado, e você vai ter que reformar ele para poder dar uma cara nova no imóvel para vender. Então, assim, todos esses custos envolvidos
você vê isso como importante também? E o que é fora esses itens que eu falei aqui, o que é que você recomenda mais que ser inserido lá na análise de viabilidade para poder ver se vale a pena arrematar com aquela taxa de desconto e por aquele valor de avaliação ou não? Tá. Todos esses itens são avaliados, certo? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, no primeiro leilão, não é indicado arrematar, porque geralmente o imóvel ele vem com preço de mercado. Sim. De avaliação. De avaliação Que do inclusive mercado. aquela avaliação pode ter sido A feita avaliação pode ter sido cima. feita para cima, pode ter sido feita para baixo. para baixo, há 10 anos, não foi atualizada. Uhum. Então, nesse caso, é isso que a gente tem que analisar. Se realmente aquele imóvel, se é uma vantagem comprar no primeiro leilão, é um dos itens que a gente analisa. Se aquela avaliação ela está realmente a mais... Se ela estiver muito defasada, talvez valha a pena ir logo para o primeiro, que ninguém vai, Aí, normalmente. nesse momento, Exatamente. tem que chamar um economista, que nem eu, especializado em mercado imobiliário, para fazer essa avaliação. Exatamente, porque essa análise ela começa a partir antes mesmo da arrematação. A gente vê no edital a data da publicação, vê a data do primeiro leilão, aí a gente interessou o imóvel, a gente já começa a trabalhar em cima dele. A gente manda uma equipe lá na casa para saber quem é a pessoa, como é que está a situação do imóvel, se está deteriorado, porque normalmente precisa de uma reforma, ou um apartamento, a gente consegue entrar no condomínio para montar esse estudo de viabilidade. Então tem que levar em consideração a questão do imposto, a questão do 5% do leilão, do leiloeiro, tem que levar em consideração a questão do valor, se for o primeiro leilão, a questão do valor da avaliação do imóvel, no segundo já é pela questão do valor Porque da no primeiro dívida. leilão não tem desconto, não é isso? É Não. pelo valor de avaliação. É o Não valor da existe avaliação. desconto nenhum. Só a partir do segundo que começa a ter desconto. Isso, porque é pelo valor da dívida também. Certo. Ou da avaliação ou da dívida. Certo. Aí você já começa a E ver tem imóvel que que... tem dívida maior que o valor dele. Tem um apartamento aqui, acho que é Manaíra, acho que de 800, não, 600 estava por 400 mil reais, mas tinha 250 mil de condomínio. Entendeu? Então, assim... Ou seja, só tinha 150 aí livre. Vocês tornam inviável você investir. Torna, né? A custo de viabilidade, a gente não consegue fechar que um investidor ele tem uma margem de 25% a 50% de lucro. A gente não consegue viabilizar. Então, é um imóvel que não está apto para arrematar. Já vi que Félix vai me contratar para fazer esse estudo. Com certeza. Aí você vai Com comprar certeza. sua terceira casa na beira-mar, né? Vou comprar um hotel agora em leilão. Ô, Félix, me diz uma coisa. Hoje em dia, para a pessoa que está já com dinheiro, porque às vezes tem várias formas de pagamento do imóvel como esse. As pessoas acham que é à vista, muitas vezes acham que não tem dinheiro para comprar um imóvel. Hoje tem imóvel de todo preço, né? Você já viu algum cliente seu comprar a partir de quanto? Mas acho que é bom, não é nem todo preço. Acho que é importante também passar para o público a forma de pagamento. Né? Se é o valor total, mas como pagar, né? Porque é possível financiar, não é possível financiar, pode parcelar diretamente com o comprador ou na justiça. Né? Como é que funciona isso aí? Não, se for no eixo judicial, os bancos, principalmente a Caixa, ela tem um financiamento próprio para o próprio imóvel de leilão para arrematação, que não interfere naquela questão que é a dúvida de muita gente. Já tem imóvel financiado pela Caixa. Será que eu consigo financiar o imóvel de leilão? A Caixa ela faz uma análise, gera um crédito ali, pronto. De acordo com a sua análise, com o seu perfil, ela gera crédito 3 mil de parcela. Vou dar um exemplo. Então, o cara com a renda do assim, de 1 milhão por mês, aí vai dar 300 mil, né, de parcela, já está lá liberado. Né? Aí pronto, está liberado ali. Está liberado 300 mil de parcela para o Ayrton. Então, você pode arrematar imóveis aí, olha, pode dar um exemplo aqui bem prático, com 40 mil reais, eu tenho 40 mil reais para investir. Financiando a arrematação, eu posso financiar imóveis de 300 até 400 mil reais. Só usando 40 mil reais. Praticamente 10% do valor do imóvel. Justamente, praticamente 10% do valor do imóvel, através do financiamento da Caixa. É uma barreira que eu enfrento muito, porque tem alguns investidores que não querem financiar. Porque na cabeça dele, acha que financiar, eles estão perdendo dinheiro por conta dos juros do financiamento. Só que ele não entende que a lógica do leilão é você comprar, fazer todos os ajustes, tirar os problemas jurídicos que aquele imóvel tem, reformar, deixar ele arrumadinho e vender o mais rápido possível. Normalmente eu tenho escutado o pessoal falar entre 6 e 12 meses. Né? Assim, e aí você não vai pagar pouco. Você vai pagar um pouco juro, porque quem comprar lá, se ele comprar financiado também, o outro banco, o outro financiamento vai entrar como interveniente quitante, e aí é uma operação quita outra e você sai fora, né? A gente está até vendo a possibilidade de usar outras formas também, na parte de venda no final, né? Através de consórcio. Então a gente está estudando ainda isso aí para ver se vai ser realmente viável. Mas para você iniciar hoje em dia, dependendo do tipo do imóvel, você não precisa ter
o dinheiro que muitas pessoas acham que Então não precisa ter a renda de R$1 milhão de Não, não precisa Um não. pouquinho menos do que isso já Não começa. precisa não. Pode usar até o FGTS. Você tem... Pô, Félix, pegando o gancho, você falou em consórcio, que hoje também está muito em alta, essa parte de alavancagem financeira através de consórcio. A gente até trouxe um especialista aqui para falar nos episódios anteriores. Hoje, se eu tivesse uma carta de crédito, eu posso arrematar um imóvel de leilão com a carta de crédito? Poder pode, mas ainda não é o indicado. Poder pode, mas não é o indicado ainda nesse momento, pelo menos da forma que está sendo feita agora. Mas existe sim essa possibilidade. Já tem pessoas que já arrematam dessa forma aí. Com a carta Com a de carta de crédito, Ou seja, não é uma operação ainda comum, Segura. né? Segura. E segura, certo? Ainda não. Mas eu acho que com o tempo isso tem vai se tornar. jurisprudência para isso? Não, tem sobre Ainda isso aí não. não. É um risco ainda. É porque, na verdade, a jurisprudência é quando há um litígio, há um problema, Como aí não há teve ainda, uma decisão sobre isso aí. Mas tem muitas jurisprudências voltadas para aquelas cartas contempladas. Há muito problema, por isso tem que ter muito cuidado, por isso é um terreno um pouco que a gente tem que saber até o que fala aqui para não gerar um... Vamos pegar um pouquinho do mercado aí da indústria 4.0, a blockchain, tokenização, né? Eu sei que algumas casas de investimento começaram a tokenizar precatório, né? Que era uma dívida futura. Você já ouviu falar de algum caso de pegar um imóvel que vai ser leiloado lá e gerar um token dele e você tokenizar aquilo e vender fracionado para várias pessoas para poder fazer a aquisição do imóvel? Não. Não. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade futuro, né? Isso, Tá vendo aí? futuro, Já deu opinião para ele. Criar startup, tem que você criar isso, me dá 20% de equity, né? Só porque é uma possibilidade, mas a gente não está operando dessa forma ainda não. Porque tem um risco jurídico, né? Sim, é porque assim, o imóvel já está lá para ser sanada ali uma dívida, né? Então, às vezes, a própria negociação, ela não comporta um outro tipo de financiamento, digamos assim, o tipo da forma de comprar. Por isso que até o consórcio a gente está tentando viabilizar para ser de uma forma realmente dentro do que é para ser, entendeu? E os bancos, eles são muito... Porque eles querem dinheiro, né? Eles querem dinheiro, exatamente. Então, quando você tem essa... Olha, a Caixa Econômica, ele quer não só arrematar, ele quer deixar toda a operação dentro dele, inclusive a venda desse imóvel. Mas, por exemplo, trazendo esse paralelo aí com o mundo do precatório, tipo assim, aquele precatório que tu tem lá, que é 200 milhões, tu tem para receber que é daqui a 10 anos. Tu tá vendo, velho? Aí tu quer antecipar ele, se você fosse vender normalmente no banco, o banco ia pagar 10% do valor do precatório. Ia pagar 10 milhões só, que não dá nem para tu comprar 3 Lamborghini das que tu anda. Aí tu vai fazer o quê? Tu chega, tokeniza ele por 50% esse teu precatório por 50%, gera isso, o token, pulveriza esse token na internet. E já recebe antecipado. Então, mas isso aí é uma boa ideia. Então, acho que eu acho que é uma alternativa aí também. Com certeza. Agora me veio à mente aquela questão também das multipropriedades. Tu já viu algum caso sobre isso em leilões? Ainda não apareceu, não. Essa questão de leiloar... Da fração, né? Da fração das porque multipropriedades. A matrícula da multipropriedade, ela é uma submatrícula, né? Tem a matrícula principal do imóvel, ela tem uma submatrícula de cada fração. Né? Mas eu acho que é uma evolução, vai chegar nesse ponto porque aí. A gente... É que, inclusive, é um dos problemas do mercado de multipropriedade, que é o que a gente chama de mercado secundário, né? Sim. Eu acho que o mercado de crowdfunding tem esse problema também, no mercado secundário. O mercado de multipropriedade, eu acho que são coisas aí que precisam ser reguladas ainda. Né? Eu vou falar, antes que ele diga que eu tenho um imóvel em Gramado, de multipropriedade... Mas não é lá daquele que teve problema, não. Mas é porque eu recebi um e-mail que as regras lá em Gramado mudaram para esse tipo de empreendimento, porque está tendo muito lá e está até inundando o mercado de tantos... E gerando estresse para o turista, né? A abordagem na venda sendo muito agressiva. E a gente está vendo muito isso também nas praias aqui do litoral do Nordeste. Como Porto de Galinhas. Lá proibiram, foge um pouquinho do tema aqui, mas proibiram na rua. Hoje em Gramado, na rua, nas vias lá onde tem comércio, não pode mais. Só dentro do locais privados é que pode ser abordado. Justamente. Aí eu acho que isso, brevemente, vai ter uma questão de leilão envolvida, porque é muita demanda e tem pessoas que estão acompanhando. Apesar que a propriedade ela tem uma legislação específica, né? Então tem que ver em que formato isso poderia, mas vai chegar nesse ponto. O formato poderia, porque às vezes a mesma unidade ela tem quantos proprietários? Né? Eu não sei se... Depende da quantidade de semanas que você compra. Eu sei que na lei de incorporações com a lei do distrato, se você tem patrimônio de afetação,
quem deixa de pagar perde até 50%, né? Sim. A incorporadora pode colocar no contrato para perda de até 50%. Eu não sei esse detalhe jurídico da lei de multipropriedade, como são muitas frações, se perde tudo. Talvez perca até tudo. Mas talvez se você parar de pagar, porque você... como é uma fração porque é uma coisa mínima, muito... Mas eu acho que até a E volta pra retomada incorporadora. talvez seja algo mais simples. Talvez não precise nem realmente ser através do processo de leilão. Não sei. Outra ideia aí para montar mais outra. Já vão duas, né? Segunda já. Aqui é assim, o cara chega sem ideia, sai cheio de ideia. Vai ser consultor, vai estar com consultoria, né? E tem que sair com a gente como sócio. E levar o ECT, claro, porque é a jornada do ECT. Lembrar do nosso amigo Marcos Varanda aí. Não, mas esse mercado de leilões é algo tão novo aqui pra gente, mas isso já existe nos Estados Unidos, né? Eu particularmente, quando terminei meu mestrado... Quer dizer novo, mas quer dizer que está sendo muito divulgado, né? Porque leilão é um negócio que sempre existiu, né? Sempre existiu, mas assim, se tornou popular. Melhor falando. Obrigado, isso. Quando eu estudei para fazer minha dissertação de mestrado, eu estudei muito a bolha imobiliária dos Estados Unidos, de 2008. E lá a gente sabe que a lei é rigorosa. A gente vê o proprietário da casa, quando ele não paga, ele tira as coisas dele, como diz aqui no Nordeste, tira os troços dele, fica do lado de fora e a casa está aqui. E ele não pode entrar e a justiça é cumprida lá. A garantia lá é muito forte. E esse modelo que há nos Estados Unidos, que já é mais consolidado, já é feito aqui no Brasil, é semelhante? Bom, o processo do leilão de imóveis do Brasil para os Estados Unidos, os motivos são diferentes, porém são processos semelhantes. Né? Eu posso falar que o extrajudicial ele é muito parecido, não é igual, mas é muito parecido. Né? Você sabe que para você tirar uma pessoa dentro do imóvel, você tem que ter uma ação judicial. Já nos Estados Unidos, não. Você baixa uma notificação, você vai lá e você consegue tirar uma pessoa dentro do imóvel. Né? Então, há essa diferença, é muito comum. Culturalmente, os Estados Unidos ele já faz essa parte de leilão de imóveis. Há muitos investidores lá. No Brasil, sempre existiu, como o Rissalli disse, porém, as pessoas, por falta de informação, elas não aderiam a questão do investimento nos imóveis de leilão. E hoje, principalmente o ano 2025, é um ano que está sendo muito importante para os imóveis de leilão. É um ano que está em ascensão. Então, tem muita gente se voltando para os imóveis de leilão justamente pela questão do mercado imobiliário. Democratização também do conhecimento. Sim, né? Muita gente na internet ensinando o processo. Né? E até mesmo no financiamento, né? Que está tendo de imóveis. Muito imóvel financiado. Está tendo muita oferta. Você vê... Muita retomada de imóvel. Você vê que no mês de junho, eu estava vendo hoje, só a Caixa Econômica, foi um número absurdo, assim. Cada leilão era 500, 600 imóveis. Por mais que a taxa de inadimplência no mercado de crédito imobiliário no Brasil é baixo, né? Talvez tu tenha até esse número mais preciso, mas o que eu tenho visto ultimamente, acho que ele estava entre 1% e 2%. É baixo. Mas só que em cima de um montante enorme de unidades, acaba voltando muita coisa. Não, né? Eu lembro que lá nos Estados Unidos, na Constituição, ele tem o capítulo 11, né? Que tanto a empresa pode pedir concordata, né? Você pedir falência, como uma pessoa física, que seria no caso que ele não conseguisse mais pagar a casa dele lá, né? Então... aqui no Brasil, existe alguma lei que a pessoa, olha, eu estou pedindo falência porque eu não estou conseguindo pagar a minha casa. Eu estou pagando não é porque eu não quero. Tipo uma recuperação judicial para pessoa física. Eu não posso. Para a dívida do imóvel? Do imóvel? Não. Você vai perder seu imóvel. Não, acho que o que pode acontecer, se for uma dívida, por exemplo, do financiamento bancário, você pode renegociar, né? Acho que a maioria dos bancos renegociam. Tem uma paralisação das parcelas por um tempo. O que é que está acontecendo? Como eu falei que estava parecido, porém que não é igual aos Estados Unidos, é isso aqui. Vou dar um exemplo agora a você. Antigamente, o envio do e-mail, eu faço contrato, financio minha casa agora, está aqui meu contrato. Eu boto meu e-mail. Com 2 anos eu perco esse e-mail. Eu perco o acesso. Aí daqui 3 anos eu deixo pagar minha casa. O que é que acontece? O banco, o que ele faz? Caladinho. Ele manda um e-mail para esse e-mail do contrato que eu não tenho mais nem acesso, cobrando a dívida e para renegociar. Culturalmente, a gente pensa que a Caixa só retoma o imóvel, o banco, com 3 parcelas, 4. Estão retomando agora com 1 parcela em atraso. Mandando o e-mail, mandando a cobrança para esse e-mail que você nem usa mais. Quando pensa que não, você é surpreendido com a ordem de despejo ou com um mandado pelo juiz pedir para a pessoa desocupar. Que o imóvel já foi leiloado. Por quê? Porque hoje a retomada desse imóvel ela é muito simplificada, como eu falei no início.
baixa um ofício, o banco envia um ofício para o cartório vai, consolida a propriedade e volta para o banco. O que é que O a banco lei já da, vai... da alienação fiduciária melhorou em relação a isso, que antigamente era hipoteca? Rapaz, na verdade, eu não vejo assim, para os bancos melhoraram, né? Essa questão Trouxe mais segurança para o banco, para o contrato. do crédito para o banco. Isso, né? mas para o consumidor, né, para quem está lá comprando imóvel, não foi melhor não, porque antigamente tinha um processo judicial, você tem que ser intimado. Mas eu acho aí, talvez não puxando para minha sardinha, né, por ser incorporador, mas eu acho que assim, o mercado de crédito como um todo, quando você dá segurança para quem é a pessoa que está emitindo crédito, o coletivo acaba ganhando, por mais que a individualidade de uma pessoa ou outra que não conseguiu honrar o compromisso possa até perder, mas o coletivo acaba ganhando porque é aquela história, tu sabe, né? O spread de qualquer operação financeira, ela vai depender muito do risco. Então, se eu tenho um risco maior, vamos dizer, o risco da hipoteca era maior do que o risco da alienação fiduciária, quando você traz o instrumento da alienação, que traz uma celeridade maior de retomada do imóvel, você traz um risco menor para a pessoa que está emitindo o crédito, que é o banco, e ela vai diminuir o spread, e isso o mercado como um todo ganha, porque vai pagar taxas menores, né? E aí a possibilidade de acessar os imóveis é muito maior. Sim, com certeza. Essa retomada, essa simplificação da retomada do imóvel, ela com certeza ela fomenta e justifica justamente o que você está dizendo aí. Né? Então, eu acho que isso traz realmente uma certa segurança, de uma certa forma. Ô, Félix, o cara que compra um imóvel, arrematou, comprou, e ele descobriu depois que tem alguns vícios importantes naquele imóvel que não foi divulgado, que ele mesmo pesquisando ele não tem encontrado. É possível reverter o leilão? Para anular um leilão, tem que ser situações específicas, tem que ter irregularidade no processo que você arrematou. Tem que ter achado vício no processo. Isso. Não porque você... Então, tipo assim, apareceu uma dívida que eu não sabia, não. Acabou, você vira. Você não fez uma due diligence bem feita. Por isso é por isso que tem uma assessoria jurídica, né? Uma assessoria especializada para evitar justamente isso aí. Porque, às vezes, um bom negócio... E se a assessoria esquecer de ver alguma dívida lá, o cara cobra da assessoria. Cobra da assessoria. Vai ter que cobrar da assessoria. Malvado. Mas tem que ser mesmo. Mas é mesmo. Eu tô brincando, mas tá certo. Mas tá certo, Se a gente presta uma assessoria, e a assessoria ela não cumpre com, claro, tem situações que fogem, né, se você pesquisou em todo locais, se tem o documento, a gente comprovou, e de repente tem algo realmente que não... Às vezes está no limbo, né? Está numa zona cinzenta ali ainda que não tem como pegar. Eu fui, ano passado, num evento de corretores, e um grupo de advogados estava falando sobre isso. Que mesmo sem o corretor saber de alguma vício daquela, alguma dívida daquela, quando ele vender, ele também corre risco de ser indiciado, porque ele não pesquisou sobre as dívidas que a casa tinha e vendeu para um terceiro. Então corre porque risco. Tem algumas dívidas que mesmo elas não estando ainda averbadas na matrícula do imóvel do cartório, dependendo de um certo prazo, tem dívidas que você pode explicar até melhor, né? Até um ano depois da transferência do imóvel, você ainda pode vir onerar aquilo ali, né? E aí o escritório de advocacia está falando justamente isso. É porque o corretor ele tem uma responsabilidade dependendo da forma que ele está atuando, de forma solidária ou subsidiária, certo? Então, assim, se for constatado que houve negligência por parte do corretor que fez a transação e não observou, por exemplo, uma cadeia sucessória de forma correta, fez o contrato sem observar alguns aspectos, foi negligente em algumas informações, como dívidas de imóvel, ele sim pode ser responsabilizado. Entendi. Agora vamos para a parte boa, né? Porque qual é o melhor dos mundos, assim? O cara que compra o imóvel num valor barato, não tem pendências judiciais, depois ele reforma e vende. Essas experiências são muito comuns para os teus clientes? Sim, a gente só trabalha nesse formato. É por isso que a gente garante, né, a segurança jurídica, porque a gente só autoriza para ele, só envia estudo de viabilidade financeira quando a gente tem todas essas informações de forma segura. Se o imóvel realmente está apto para ser arrematado. Né? Através de toda a análise, tanto jurídica, tanto aquela que a gente vai em loco no imóvel para saber quem é que está morando, porque às vezes a objeção de quem está lá morando, muitas vezes eu consigo tirar a pessoa antes mesmo de arrematar. Ela faz, não tenho dinheiro para pagar a mudança. A gente vai e paga. Não tem dinheiro para pagar os outros 2 meses de aluguel, a gente vai e paga os 2 meses de aluguel. Só não pode mandar o jagunço lá, né? Não pode. Essa previsão já consta no estudo de viabilidade. Já vai constando. Já está aquele custo ali, já está incluso. Que é um custo que o investidor ele analisa, mas pode ser que a gente utilize ou não.
Agora, quando a gente encontra resistência, tipo, a pessoa pode vir aqui que eu não saio nem de bar de bala, por exemplo. Aí já sabe, ó, só com ação de omissão da posse, por exemplo. Então vai enfrentar o processo judicial. Enfrentar o processo judicial pode o quê? É custoso. É custoso para você. Você vai ter que pagar esses honorários por fora. Pode demorar de, no mínimo, 6 meses a 2 anos uma ação dessa. Ficar com o imóvel lá parado. Eu tenho um cliente que ele é do São Luís de Maranhão e ele arrematou em Campina Grande 10 imóveis, perdeu 5. E em termos de Entendeu? retorno financeiro, qual é a média de mercado que tem se 25% a ganhado? 50%. Do valor investido ou do valor do imóvel Do arrematado? valor do imóvel. Do valor final da venda. Certo. Então, vamos lá. Eu comprei um imóvel lá que a avaliação dele de mercado é 500 mil reais e eu comprei com 50% de desconto. Eu paguei 500 mil. Então, em cima daquele valor que eu paguei de 500 Esse é o mil, valor pagou, acima do valor, porque o investidor, ele ganha na arrematação, ele ganha na revenda desse imóvel. certo, mas vamos lá. Porque valoriza. Eu comprei Então, é em cima do 50%, valor final. eu comprei por 50% de desconto, aí vamos lá, vamos dizer que eu gastei Esqueça a porcentagem. Todo mundo faz esse cálculo. Ele quer dizer que o valor do imóvel era 1 milhão. 1 milhão, mas E cobrou estava no 500 leilão mil. por 500 Eu mil. comprei com desconto lá por 500 mil. Pronto, eu paguei 500 mil no Certo. imóvel, certo? Aí eu gastei mais com todos os custos lá, assessoria, tudo, custo jurídico, transferência, ITBI, comissão de corretor. Uns No 800 final, mil. eu gastei mais 200 mil. Para mim, saiu por 700 mil, 700 total. Então, Aí tem 5% do... aí eu vendi por 1 milhão, ganhei 300 mil reais. Certo. É isso aí. É a média, mais ou menos essa. Certo. Porque tem imóvel que você pode ganhar 20, 25%, 26%, 27%, e eu já até arrematei imóvel com 52%. E qual o tempo normalmente que existe na média aí de mercado entre a data que você arrematou e a data que você consegue vender? Eu sei que isso vai variar muito da liquidez do imóvel, né? Mas qual é a média que Eu vou você dar um tem? exemplo aqui. A média é de torno de 6 meses, 180 dias. Da arrematação à venda. Porém, tem situações que podem ultrapassar. Vou dar um exemplo. Já fiquei no começo do ano com um estoque de 40 casas porque a Caixa não tinha como pagar, não tinha o dinheiro para pagar essas 40 casas que já estavam com esse contrato assinado. A gente Não ficou tem dinheiro para esperando- pagar o financiamento. Financiamento, Da da venda, venda. né? Da venda, certo. Da venda. A gente ficou esperando ter de 180 dias, aumentou aí mais de 6 meses, foi para 9 meses, 10 Certo. meses. Então isso pode acontecer. Que são situações que fogem além da... Mas claro que assim, se o imóvel precisar de reforma, se precisar fazer todos esses Já tá aspectos aí, dentro. aí vai, talvez vá para um ano, né? Não, isso já é com a reforma. Esses 6 meses já com Já reforma? com reforma. Pô, então, É. você pega imóveis com reforma pequena, né? A gente tem um ticket médio, porque eu tô falando de imóveis aqui, Minha Casa Minha Vida é até 250 mil reais. Ah, tá 300, certo. Se você entendeu? pegar uma casa em mas condomínio, por exemplo, você aí vai ter já que fazer uma diferente, reforma maior, né? Aí- É personalizada. E qual aí o não tipo dá. de imóvel que tem mais em leilão? Que a gente consegue ter uma rentabilidade maior e vender mais rápido, são imóveis de até 200 mil reais, 250 mil reais. Imóveis do Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 2. Exatamente, tem construtor, tem investidor que está com a gente e que consegue, tipo assim, 10 imóveis por mês, eles arrematam. Já está nesse fluxo. E às vezes tem um investidor que arremata 1 ou 2 com valor maior. Então, claro que o imóvel, quando ele é mais caro, ele tem um retorno maior. Porém, tem investidor que prefere arrematar esse valor Muito menores do que muito um menor do que maiores, Porque exatamente. tem uma probabilidade de Aí, vender mas mais então que tu é- arremata em 50 aí dentro. Que é justamente onde entra o perfil do investidor. Eu tenho que olhar quais regiões estão melhores, né? Para arrematar já. Pronto, tem investidor que só quer arrematar imóvel de alto padrão. Eu mando as viabilidades que às vezes a gente prova que dá para começar pelo imóvel Minha Casa Minha Vida, ele não quer. É uma coisa que eu vi Entendeu? engraçado em alguns podcasts, alguns materiais que eu já escutei sobre leilão, é que muitas vezes o pessoal que vai arrematar imóvel leilão quer arrematar o imóvel que ele queria morar, e não que ele vai ganhar mais dinheiro. Sim. Isso é Mas- errado, né? Não, O mas certo é você arrematar o imóvel e você tá fazendo aquilo para pagar dinheiro. Você não tá fazendo para morar naquele imóvel. isso é muito real. Eu antigamente mandava as fotos do imóvel. Tá aqui, esse imóvel aqui. Vou fazer, quero não. Muito feia. O muro. A fachada tá horrível, quero não. Que é justamente esse sentimento. Ele olhou como se fosse morar. Aí ele não quis por conta disso. Mas ele não tem que olhar para a foto do imóvel, ele tem que olhar para o estudo de viabilidade. Que aquele imóvel pode fazer uma reforma, ajustar e vender que com é que a valor gente bem tá mais fa- alto. Exatamente o que a gente está fazendo agora. Eu estou pegando e estou criando, pego um imóvel, já mando arquiteto, a gente fechou com a arquiteta para criar já que eu fosse reformado, Uhum. a gente Sim. manda já o imóvel Você manda já um render antes mostrando e como é que ele vai depois. ficar, certo? como é que vai ficar. Para poder a gente conseguir. Com IA agora é mais fácil, né? Exatamente. Porque a gente agora está conseguindo realmente conseguir viabilizar, porque tem investidor que bate o pé e não quer por conta da aparência do imóvel. E sempre tem. Todo imóvel que está para leilão, ele tem o que fazer, ele tem o que reformar, ele tem o que ajeitar.
Claro que apartamento é menos, mas casa geralmente tem. Você dá um tapazinho ali, bota um box no banheiro, bota um armáriozinho bonitinho, dá uma pintura, dá uma tapa É o rapidinho. diferencial, né? E hoje em dia é isso que a gente faz. Bota ali, de repente, um box, bota até um guarda-roupa. Então, guarda-roupa nem que seja simples, um armário no banheiro, na cozinha, aí né? Você quem decide a foi para outro compra? nível, a mulher, né? Então, É quem manda, né? aí vende mais rápido, entendeu? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com... A gente está escalando com Minha Casa Minha Vida, O a gente visual é vende muito o sonho. Sim. Não é o imóvel em si, é o sonho. É isso que a gente fala para os nossos E o visual é muito vendedores. importante, né? Sim. Quando você vê, você diz, Sim. gostei e tal. Sim, o visual ele é o que conta, né? Então você bota ali, às vezes você aumenta, eu digo muito para o investidor, você aumenta uma quantidade mínima, diminui um pouco do seu lucro, mas tem uma liquidez mais Agora rápida. vamos lá. Um fator importante do imóvel arrematado em leilão é você reformar ele para ele ficar, vamos dizer assim, enfeitar a noiva, né? Deixar a noiva bonita para vender. Mas outro fator também, eu acho que é você vender um pouquinho abaixo do mercado, para poder você ter mais liquidez, né? Então, aquele imóvel no mercado, a média dele está sendo vendido a 200 mil. Você dá uma arrumada nele e você ainda vende, sei lá, 185, você dá um certo desconto em relação ao mercado para poder ter uma liquidez maior. Porque assim, lá em Natal, por exemplo, onde a nossa operação ela roda há mais tempo, a gente está num fluxo tão organizado que a gente consegue vender o imóvel na reforma. Já na reforma já consegue vender esse imóvel. Às vezes nem terminou, Mas nem com botou desconto para ou sem vender. desconto? Não, a gente geralmente consegue vender dentro do estimado mesmo. Do valor de... Não, mas esse estimado é previsto um desconto em relação à média do mercado ou não? Não. A gente não... Pelo valor de mercado normal, sem desconto. É o valor da região lá, que já está na região, está comercializado lá, a gente já vende e o pessoal nem questiona quanto a isso. Mas você não acha que se você fez na tua viabilidade um número que você conseguiu arrematar com um bom desconto e o que você vai gastar de reforma e os outros custos não são tão altos, não seria melhor você... Claro, aí tudo depende muito da liquidez daquele tipo de imóvel que você está trabalhando, né? Para aumentar a liquidez. Se voltar de novo para aquele imóvel, por exemplo, uma casa de condomínio, uma casa lá no Bosque das Gambeleiras, tu tem 5 lá, né? Aí você pega uma casa dessa lá de 3, 4 milhões, se você vender pelo mesmo preço que todo mundo está vendendo, vai demorar para vender. Mas é outro tipo de imóvel. Sim, é por isso que você está dizendo. Você está trabalhando mais num nicho que tem uma velocidade de venda mais rápida. É porque o imóvel do Minha Casa Minha Vida hoje, na verdade, você não vende, você tira pedido, né? Se o cara tiver renda, você pega 4 cadastros. Não precisa. A cada 4 cadastros uma prova. Então é só pegar 4 cadastros que está vendendo. Entendeu que não precisa? Não tem venda, às vezes até aumenta um pouco a mais, justamente porque botou uma cozinha. A gente já vendi casa até com geladeira. Já comprou uma geladeira e conseguiu vender com um valor que superou o valor que a gente tinha da geladeira e vendeu rápido. Porque a liquidez é muito grande, é como você falou. E agora já o imóvel de alto padrão que você falou, realmente tem que ter esse raciocínio. Né? Porque não... acaba sendo Ou seja, não tem receita de bolo, né? Tem que analisar casa a casa, tem que entender o processo direitinho, tem que contratar um advogado, um economista para poder fazer uma análise bem feita. Né? Aqui, o mercado de João Pessoa é um mercado que ainda está engatinhando. Está um oceano azul, costumo dizer, né? Um oceano azul. Então, assim, quem está se voltando, quem está olhando para o mercado agora, vai conseguir se dar bem. Aproveite para vender seu peixe aí. Diga quem chegar primeiro, quem quiser me contratar aí, como é que faz para contratar? Quem quiser me contratar, o Instagram eu sou Félix Barbalho Advogado. Fala lá comigo que a gente senta, vai tomar um café e fecha essa consultoria. Porque quem começar a investir agora vai ganhar muito dinheiro. Agora quem fechar com ele tem que deixar pelo menos 10% de comissão pra gente aqui, né? Com certeza. Brincadeira, pessoal. Fechem com ele, a gente indica. Profissional de renome que já atua há muito tempo. Né? Não, mas o importante é isso, você buscar uma orientação, né? Porque nem todo mundo vai chegar sabendo e pode comprometer aquele seu investimento que você sonhou tanto a vida toda. Exatamente. Não tem, e também tem o tipo de investidor. Você vai comprar para morar? Você vai comprar para alugar? Ou você vai comprar para investir? Tem que saber o motivo daquela arrematação. Eu acho que um ponto importante também que a gente é bom trazer para a nossa plateia aí, dos investidores, é aquela máxima de nunca colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, você pode ter uma parte do teu patrimônio numa renda fixa para trazer mais segurança, pode ter outra parte do patrimônio comprando imóveis de leilão, pode ter outra parte do seu patrimônio investindo como sócio lá da Bloco Construções, comprando imóveis do Nacon. Então, você pode diversificar ali, botar um pouquinho dos seus ovos em cada uma das cestas, né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui nesse podcast, né, Huerta? Trazer conhecimento, mostrar diversas formas de investimento, os riscos, as vantagens, desvantagens, entender como é que funciona o processo de cada opção de investimento, para que você, investidor que quiser ter a maximização da rentabilidade,
com o risco menor possível do seu negócio, né? Ter uma carteira diversificada. Eu acho que nesse tempo que a gente já está com o podcast, a gente já mostrou várias formas de investir em imóveis sem necessariamente ter que comprar o imóvel. Você pode fazer por outro leilão. O cara está investindo, ele não quer morar, ele só quer... Não, e é seguro, né? Porque está falando da garantia real. Quando você arremata já o bem. Quando você arremata da forma certa, você tem ali a garantia real, que é o bem. Você não Tendo os cuidados, né? Tendo os cuidados. Você não tem o prejuízo, não é algo abstrato. Você está colocando dinheiro, você não vai ter esse retorno. E tendo uma assessoria certa, tanto jurídica como também de arrematação, e consiga vender esse imóvel de forma, dentro do prazo ali previsto, é um investimento muito lucrativo. Eu não vejo outro. Assim, a gente analisa, faz o cálculo, a longo prazo você consegue aumentar seu patrimônio em 2 anos consideravelmente. Então é um investimento. Quem quiser investir e ganhar dinheiro agora, nesse período em João Pessoa, o momento é agora. Porque pelo número de financiamentos que está acontecendo, né, a gente sabe que ano passado, o Herto pode confirmar, teve muitos financiamentos, né, de imóveis aqui em João Pessoa. E está tendo já. Tá. Entendeu? Então é um mercado que vai esquentar ao longo do tempo. Com certeza. E está só crescendo. Entendeu? Ô, Félix, a gente já está partindo para o fim, né? Mas antes de agradecer, e quero dizer ao pessoal que hoje esse convidado é mais que especial, porque é o dia do aniversário dele, né? Meus parabéns. É isso aí, meu amigo. Parabéns. E agora, vamos comemorar onde? Vamos comemorar onde, né? Vamos Se comemorar. disponibilizou para vir para aqui, né? Teve ainda a disposição de vir para aqui no dia do aniversário. Então, antes de finalizar, Félix, deixa um recado aí, diga uma dica, ou várias dicas aí para o pessoal que está nos assistindo, para quem quer entrar nesse mundo de leilão. A dica principal que eu dou, né, para você entrar no mundo, nesse universo de leilão de imóveis, é me contratar. Quiser aumentar seu patrimônio, quiser aproveitar a oportunidade agora, tem que ser agora, é só entrar em contato comigo que a gente organiza, faz um planejamento e a gente consegue aí a fazer grandes negócios. É isso aí. Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Lembrem de curtir, compartilhar. Se você tem algum amigo aí que gostou desse conteúdo, copie o link aí, manda nas redes sociais para ele. E assiste os outros podcasts, que tem muito conteúdo, e continua assistindo o que vem para frente aí. No Spotify, no Apple Podcast, está em várias plataformas. Valeu, forte abraço. Abraço. Até o próximo episódio.